Então, senhoras e senhores, de volta aqui com a nossa última aula do nosso segundo bimestre, tá? Vamos finalizar então o capítulo 5, Teorias Evolucionistas. Vamos trabalhar hoje mecanismos evolutivos, páginas 114 e 116, e tentar resolver a questão de número 9 da página 117 lá do caderno de atividades. Então, nós já trabalhamos a teoria de Lamarck, a teoria de Darwin, o fixismo, o neodarwinismo. Agora nós vamos ver quais são os mecanismos, quais são os fatores de evolução. Então, um dos primeiros fatores é a mutação. A mutação é uma fonte básica de toda a variabilidade. Por quê? Porque ela causa mudança a nível de gene, a nível genético. Ocorre ao acaso e é de uma frequência muito baixa, ou seja, é muito difícil de ocorrer. Pode ser gênica, que é alteração no próprio gene, ou cromossômica, que ocorre alteração do número ou na estrutura de cada cromossomo. Sua ação pode ser benéfica, ou seja, boa para a espécie, deletéria ou neutra, ou seja, deletéria aquela que não é boa e neutra aquela que nem é boa e nem é ruim, a espécie continua da mesma forma. Os efeitos são sutis, ou seja, não são percebidos assim de uma forma mais dinâmica. Eles causam mudanças discretas, eles possuem um efeito cumulativo, ou seja, vai se acumulando no tempo essas modificações, atuando em caracteres de herança quantitativa, ou seja, aquela herança que vai aumentar o número de indivíduos ali daquela espécie. Um outro fator é a recombinação gênica, que é um processo que reorganiza os genes existentes. Como se você tivesse uma palavra e você reorganizasse aquelas letras e formasse uma outra palavra, ou seja, aquelas letras já estavam existentes, você só reorganizou e formou uma outra palavra. Então ela pode formar um conjunto gênico mais apto àquele ambiente. O mecanismo da recombinação é a reprodução sexuada, ou seja, aquela reprodução que tem dois gametas, gameta masculino e gameta feminino, onde para a formação desses gametas ocorre uma segregação independente dos cromossomos. E o fenômeno conhecido como crossing over, que o crossing over é exatamente uma quebra no cromossomo, onde um pedaço de cada cromossomo vai para o outro. Quebrou o cromossomo A, quebrou o cromossomo B. O pedaço do cromossomo A vai para o B e o pedaço do cromossomo V vai para o A. Esse é o fenômeno crossing over. Os senhores aprenderão lá em divisão celular. A variabilidade é aumentada sem adição de novos genes. Não existe genes novos, existe recombinação daqueles que já existiu naquela determinada espécie. A deriva gênica, ela é um processo aleatório importante apenas em populações que são pequenas. Aquelas populações muito grandes, ela não tem tanta importância. Uma população pode ter seu tamanho reduzido sensivelmente em decorrência de eventos climáticos, desastres ecológicos ou migração. Então, essas situações, quando ocorrem, elas matam muitos indivíduos, então tornam menor esta população. Pela simples ação do acaso, pode haver uma fixação de genes prejudiciais ou eliminação de genes favoráveis. Então, aqueles genes que eram prejudiciais, eles podem se fixar, e aqueles que eram favoráveis podem ser eliminados. Poucos indivíduos não constituem uma amostra significativa do conjunto gênico daquela população original. Então, essa deriva gênica só vai ter importância exatamente nessas populações pequenas. A migração é um fator muito importante, porque elas vão introduzir genes novos e contribuem para o aumento da variabilidade genética da população, porque vêm indivíduos novos de outros locais. Se um fluxo gênico for estabelecido, a tendência é diminuir as diferenças genéticas entre as populações. Isso não é muito bom. Neste caso, a migração promove a uniformidade genética entre as populações, podendo contribuir para a redução da variabilidade genética do conjunto gênico das populações envolvidas. Então, se a migração, quando ela vem, aquele indivíduo que migrou, ele veio, se ele estabelecer um fluxo gênico já ali uniforme, que é só aquilo que vai acontecer, ao invés dele ajudar, ele pode ser prejudicial àquela população. Seleção natural, nós já falamos um pouco, mas eu vou só relembrar e aprofundar um pouquinho mais. Ela é representada pelos agentes do ambiente, aquele ambiente físico, o ambiente químico e o ambiente biológico. O ambiente físico são o local onde estamos, solo, clima, água, são ambientes físicos. Químico é aquelas toxinas, aquelas situações que são produzidas ali pelas espécies dos seres vivos. E biológicos são os próprios
seres vivos. Vão atuar então na variabilidade gênica surgida através de processos aleatórios, ou seja, processos que não são controlados, aqueles processos que surgem sem explicações. A mutação, a recombinação, a deriva gênica é o resultado simples da variação, reprodução diferencial e hereditariedade, ou seja, é desatenta e mecânica. Não tem objetivos, não está se esforçando para produzir progresso ou um ecossistema balanceado. Ocorre naturalmente, é por isso que o nome é seleção natural. Sob a ótica da genética, consiste em selecionar genótipos, ou seja, aqueles genes que confiram aos seus portadores melhor adaptação ao ambiente que vive. Então, aquele gene que me dá uma melhor adaptação para viver com menos água, ele vai me adaptar a um ambiente seco com maior facilidade. Então, é assim que ela vai fazendo essa seleção, fazendo com que estes deixem maior número de descendentes ao longo das gerações. Aqueles indivíduos que estão mais adaptados são aqueles indivíduos que vão conseguir reproduzir, que vão viver por mais tempo. Então, eles vão conseguir deixar seus descendentes, enquanto os menos adaptados morrem sem, ao menos, deixar um descendente. Tende a eliminar os genótipos desvantajosos, ou seja, aqueles genótipos que não vai ter vantagem para aquele determinado ambiente. Tende a diminuir a variabilidade genética, pois apenas alguns genótipos seriam selecionados. Então, os genes eles se tornam menos variáveis, eles se tornam genes que não são em grandes quantidades, em grandes diferenças. Seleção sexual. Para Darwin, a seleção sexual é o processo e o resultado de escolhas, não necessariamente conscientes, dos parceiros reprodutivos, obviamente de uma mesma espécie. Ou seja, você escolhe para se reproduzir aquela espécie que você julga ser mais adaptado, porque você quer essa característica para passar para os seus descendentes, porque os seus descendentes permaneçam por mais tempo e consigam então passar suas características para outra geração, para uma geração que vem depois da sua. O indivíduo mais apto não é necessariamente aquele que é mais forte, ou aquele que é mais rápido, ou aquele que é maior. Não é isso. O indivíduo é mais apto, é aquele que tem um poder de sobreviver àquele ambiente de uma forma mais facilitada e mais prolongada. A aptidão de um genótipo inclui a habilidade de sobreviver, encontrar um parceiro, produzir descendência e finalmente deixar seus genes na próxima geração. Se você for ver, tem alguns que atraem pela beleza, como por exemplo o pavão, ele abre aquela cauda para atrair pela beleza. Outros, eles fazem dança, outros trazem presente, outros demonstram habilidade em fazer casa. Tudo isso para atrair um parceiro e escolher aquele parceiro que seja mais adaptado para passar os seus genes para a sua próxima geração. A seleção artificial é uma seleção onde o ser humano vai intervir. Então a gente vê muito isso em criadouros, né? As pessoas que têm criadouros, elas sempre escolhem determinadas características nos animais, selecionam esses animais para que elas possam então trazer uma nova raça, para fazer uma nova geração. A gente vê isso em criadores de peixe, na mistura, por exemplo, do tambaqui com o pirapitinga, que formou o tambatinga, que é uma espécie que sobrevive melhor, que tem uma carne mais saborosa. A gente vê isso em cachorro, quando as pessoas cruzam aqueles com mais adaptação, com maior sobrevivência, com maior resistência a doenças, para formar determinadas raças. Senhores, então a nossa aula ela encerra por aqui. Eu aguardo os senhores lá no nosso bate-papo do WhatsApp para as perguntas. Terei o maior prazer em tirar as dúvidas. Até a próxima.